Continuando o tema sobre o que determina a troca. Então, além das pessoas terem desejos, necessidades a serem atendidas, desejos por objetos específicos, perceberem valor em alguma coisa, ela tem que ter recursos, dinheiro. E quando eu falo em ter dinheiro, recurso para comprar, significa que eu tenho de fato uma demanda, ok? Quando a gente fala em demanda, é interessante a gente pensar nos diferentes tipos de demanda que eu tenho, certo? Porque conforme o tipo de demanda, eu tenho diferentes estratégias que precisam ser adotadas. Então, eu tenho que analisar como que é a demanda desse produto ou desse serviço. Então, aqui, primeiro, eu tenho a demanda negativa. O que seria a demanda negativa? É uma demanda que as pessoas não querem. Então, vacina, as pessoas evitam levar agulhada, as pessoas não querem ir, certo? Então, isso é uma demanda negativa. Como é que eu estimulo? Né? Então, é uma forma, é eu obrigar, né? Por exemplo, crianças, eu obrigar as crianças a tomarem, senão elas não se matriculam na escola, é uma maneira. E outras são campanhas, né? Ressaltando quais são os benefícios e que risco eu estarei evitando se eu fizer com que se as pessoas tomarem aquela vacina. Então, existem formas de você trabalhar, mas o desafio é grande. Demanda inexistente, é uma demanda que não existe. Um produto totalmente novo, uma nova tecnologia, algo que as pessoas não estão acostumadas a utilizar para resolver determinados problemas. Então ali eu coloquei Neocilos, que é uma startup aqui em Curitiba, no Parque Tecnológico, que ela criou uma máquina que faz classificação de grãos para as cooperativas por meio da inteligência artificial. Então é bem interessante esse processo. Esse processo atualmente ele é feito de maneira manual, certo? E só que o pessoal não está acostumado. É um processo que existe, é um problema que existe, mas eles não estão acostumados com o equipamento. Então há um desafio grande de sensibilização, de ensinar esse pessoal a usar a máquina. Latente aquilo que se lançar o produto não vai querer. Então, por exemplo, um celular que tenha duração de bateria de uma semana, por exemplo, estou exagerando, né? Que não esse celular dura isso, mas vamos supor, tá? Ou um carro elétrico que possa andar grandes distâncias e que não vai ter problema com a bateria dele depois, com 10 anos de utilização. Então, são produtos que têm uma demanda latente. Demanda em declínio é aquilo que está caindo demanda. Eu coloquei revistas em papel, então, ou seja, as pessoas quase não compram mais revista em papel ou jornal em papel, então é uma demanda em declínio. Demanda irregular é quando eu tenho sazonalidade. Eu coloquei hotel, mas eu poderia pensar no salão de cabeleireiro, eu poderia pensar passagens de avião, né? Então, dependendo do segmento, eu tenho diferentes demandas em determinados períodos. E aí eu tenho que pensar como é que eu trabalho nesses períodos que eu tenho baixa demanda, sendo que eu tenho um custo fixo a cobrir. Demanda plena, tudo que produz é consumido. Então, por exemplo, doação de sangue, às vezes eu tenho uma demanda excessiva de alguns tipos de sangue, e outras eu tenho uma demanda plena. Então, plena é aquilo, tudo que eu vendo, eu consigo, tudo que eu produzo, eu consigo vender. Excessivo, eu tenho uma demanda maior do que aquilo que é ofertado. Né? Eu coloquei SUS porque a gente tem uma demanda maior de utilização dos serviços do que o sistema dá conta de atender. E a demanda indesejada é aquela que eu não quero. Eu não quero que as pessoas fumem, eu não quero que as pessoas consumam drogas. Né? Quando eu falo eu estou falando de uma sociedade, do governo, né, que tem que desenvolver políticas públicas, porque daí você acaba tendo uma utilização maior dos sistemas de saúde e também pode acontecer da pessoa ficar improdutiva, não conseguir trabalhar e ter que utilizar recursos também da Previdência. Então, são alguns exemplos, e conforme o tipo de demanda, eu tenho diferentes formas de lidar com elas. E quais são os resultados dessa troca? Porque eu fui lá, comprei o produto, né, fiz a negociação e tal, e o resultado? Eu fico satisfeito ou insatisfeito, e isso é muito importante que seja mensurado, que seja identificado, que tenha mecanismos de se identificar isso, a satisfação e insatisfação, né, e pode se resultar em relacionamento ou apenas um aspecto transacional. Né? Então, relacionamento eu vou construir, eu vou desenvolver ações para que o consumidor continue comprando comigo. Transacional, eu estou preocupado só em vender. Vendi, pronto, agora não estou mais nem aí para isso. Tá? É claro que algumas categorias de produtos, ela vai acabar naturalmente tendo um aspecto mais transacional. Mas dependendo, a perspectiva é que você desenvolva esse relacionamento, que você construa esse relacionamento com o seu consumidor. Aqui eu venho fazendo um resgate, né, do que a gente viu até agora no marketing como troca. Então, primeiro eu tenho que saber quem participa, compradores e vendedores, e eles estão em um determinado ambiente de troca, um mercado consumidor organizacional online, e nesse mercado, nesse setor de atuação, eu tenho
tanto atores envolvidos, né, conjunto de atores que estão ali, serviços, fornecedores, distribuidores, concorrência, consumidores, especificidades. Então, eu tenho que entender todo esse contexto. O que motiva as trocas? Quais são as necessidades do cliente, do consumidor? Quais são as dores que eu estou querendo resolver? E como que eu estimulo o desejo dele por aquilo que eu estou querendo vender? Tá? Qual que é o objeto da troca? Então, é um produto, é uma experiência, é um serviço, né? Então, o que que eu estou querendo de fato vender, né? Porque tem características específicas ali que façam que eu tenha que adotar algumas ações específicas. Valor percebido, quais são os benefícios e os custos que o consumidor percebe com relação à oferta e quais são os resultados dessa troca. Satisfação e insatisfação, e se eu vou gerar relacionamento, eu vou pensar numa perspectiva transacional apenas. Então, quando eu penso no marketing como um processo de troca, o que, que eu estou falando? Que todas essas premissas, então, por exemplo, você vai vender uma ideia, né? Que nem eu falei acho que eu falei já da efeito social. Você vai vender a ideia, a proposta, que as pessoas direcionem parte do seu imposto de renda, em vez de pagar para o governo, que ela direcione para projeto social, certo? Como que eu faço isso? Então, eu pego essas premissas e vejo quem que está envolvido nesse processo de troca, tá? Que necessidade do indivíduo eu posso atender ao estimular ele a fazer isso, tá? O que que ele vai perceber de benefício versus custos naquilo ali, certo? Então, eu tenho que pensar quais são os elementos, qual é o mercado, o que está envolvido ali nessa proposta. Então, aqui eu trago algumas diferentes situações só para a gente pensar rapidinho aqui e convido vocês também a refletirem sobre determinadas situações que vocês consumiram, compraram ou aceitaram uma ideia ou uma informação e que vocês passaram por esse processo. Então, eu peguei aqui um produto tangível, que é uma cafeteira, né, uma cafeteira da Oster. Então, esse é o produto. A gente olha, é um produto que aparentemente tem qualidade, é de uma marca que tem qualidade, está envolvido em um mercado, né, que eu tenho diferentes concorrências por métodos diferentes de café, tem os concorrentes indiretos, os concorrentes diretos do produto, eu tenho toda uma cadeia de fornecimento que interfere na precificação do produto que eu vou utilizar, que é o café, né, agora a gente está no período em que está tendo alta do café, eu tenho valor percebido, que por que o consumidor vai comprar esse produto e não outro. Então, por exemplo, eu comprei uma cafeteira dessa num Salvados, em Curitiba. O que é um Salvados? São produtos que foram devolvidos por algum motivo, ou a pessoa desistiu da compra, e eles revendem. Eu paguei quase metade do preço de uma nova, e o produto está ótimo. Então, ou seja, no meu caso, que comprei nesse local, eu vi muito benefício em detrimento dos custos com relação a esse produto. É claro que quando eu falo em custo aqui, a pessoa pode pensar, bom, mas tem o custo, tem uma família de 5 pessoas. Eu não dou conta de pagar café em grãos para 5 pessoas e ficar fazendo café ali o tempo inteiro. Tem que ser café coado, uma garrafa grande. Então, eu tenho que entender esse contexto, certo? Oster é uma marca que eu particularmente gosto, então existe um trabalho de relacionamento ali com essa marca. É claro que uma marca grande como essa, ela não trabalha com relacionamento na perspectiva de fazer cadastro e direcionar ações ali para mim diretamente. Mas no marketing digital funciona bem. Então, qualquer coisa que eu vou buscar, por exemplo, e que apareça para mim uma propaganda deles, eu já tenho ali uma referência. E caso eu venha precisar de algum tipo de reparo ou problema, para que esse relacionamento se mantenha, eu espero que o atendimento seja rápido, eficiente e o problema resolvido. Doação de órgãos é uma ideia. Como é que eu estimulo? A grande dificuldade de se conseguir doação de órgão é resistência da família. Então, eu tenho que estimular, de certa forma, as pessoas que estão em vida a declararem de alguma forma que ela é doadora de órgãos, certo? E só que como é que eu falo disso? Porque se eu estou falando em doação de órgãos, eu estou falando em morte, morte é algo ruim. Então, aí está o custo percebido, o custo psíquico de você pensar na morte quando eu estou falando disso. Qual que é o benefício? Eu posso contribuir com alguém que está vivo depois de morta, né? E veja se esse é um benefício que eu quero pensar. Não quero, certo? Então, aqui é o que? É muito difícil trabalhar com isso, vender essa ideia, dependendo do contexto, certo? E dependendo do grupo ali, dos grupos de pessoas que estão envolvidas, porque eu tenho todo um conjunto de crenças, de cultura
que me dificulta o processo de trabalhar com essa informação, de vender essa informação. Mas quando eu penso nesses elementos, quem que é a pessoa, né? Quem que está envolvido nesse, não é só a pessoa que pode doar, mas tem todos os familiares dela que está ali, eu posso ter questões religiosas que estão envolvidas ali nesse processo, resistência em falar sobre isso, em pensar sobre isso, a qual necessidade estaria sendo atendida quando eu falo disso para a pessoa? É uma necessidade altruística, mas é altruística se eu morrer, certo? Então, é algo difícil de lidar. Percepção de valor, né? Relacionamento, aqui já é mais difícil também, né? Porque uma vez, né, você faz ali uma, né, não dá nem para falar em transação, vamos dizer assim. O TFPR, a universidade pública, como é que eu faço com que os estudantes que estão no ensino médio público, outras pessoas que queiram estudar, optem por um curso na UTFPR em detrimento de outra? O que ela percebe como custo para vir estudar na UT? O que ela percebe como benefício? Benefício, qualidade da educação, uma universidade bem reconhecida. Custo, eu vou ter que estudar durante o dia, vou ter que abrir mão, talvez, de alguns aspectos sociais e de trabalhar em algumas empresas que exigem um horário que não seja aquele que a universidade cumpre, tá? Então, tem esses aspectos ali. Então, o que está envolvido? Tenho todas as universidades particulares, outras universidades públicas, eu tenho cursos à distância que está nesse mercado, certo? Consumidores em potencial, estudantes de ensino médio público, privado, outras pessoas que queiram fazer uma segunda graduação também, né? O que eu poderia destacar como benefício da universidade em detrimento dos custos que ela tem para que ela opte por aquela universidade? Qual a necessidade que eu estou atendendo e como que eu estimulo o desejo pensando no valor percebido, certo? Eu quero que ela tenha satisfação como resultado disso, ou seja, no processo dela estudar aqui, eu quero que ela fique satisfeita no final, que ela, né, consiga obter o certificado, o diploma dela, que ela consiga se colocar profissionalmente bem, né, da forma como ela quer, e relacionamento é o que a gente busca, tanto no processo depois de entrada quanto posterior. E como que a gente pode promover isso? Um outro exemplo que é uma venda complexa, um jatinho. Olha o contexto de troca de um jatinho. Quanto custa um jatinho? É caro um jatinho, dependendo. Você tem jatinhos de milhões, né? E vai, que 20, 50, 70, é caro, é um produto complexo, é um público totalmente diferente, está em outro segmento, a concorrência é diferente, o processo de venda é diferente. Então, percebo que todo o contexto de troca eu considero todos os elementos, só que existem complexidades diferentes, ok? Então, quando pensar no marketing como troca, é esses elementos que você vai olhar e falar, opa, vamos ver o que tem aqui, o que eu preciso analisar, ok? Bom, agora o próximo vídeo eu vou falar sobre marketing como filosofia empresarial, ok? Até o próximo.